Eu vou gravar, tá, Cleci? Tá, E aí, quando começar aos 15, a gente vai começar com você e só você. Bom, vamos lá, são os 15. vamos. Cleci, é assim, ó. Hoje a gente vai falar sobre cultura organizacional. Hoje no próximo encontro a gente vai falar sobre cultura organizacional, sobre diversidade e inclusão e as coisas estão interligadas, tá? Os alunos costumam perguntar, mas para que estudar cultura organizacional? Isso é extremamente importante porque a cultura organizacional é como a empresa se comunica com seus funcionários. A minha forma de agir está toda ligada à cultura da empresa. Assim como é numa família, né? Que tem os seus valores, seus princípios, a gente está ligado ao que o pai e a mãe da gente ensina para a gente. Numa empresa não é diferente. Como é composta por seres humanos, eles acabam criando uma forma de ligação entre os funcionários para que todo mundo abrace aquela empresa como se fosse sua. Só por que começou a se estudar isso? Porque quando chegou na década de 80, final dos anos 70, na verdade, os japoneses começaram a vender carro para chuchu. E os americanos, que eram os maiores vendedores de carro do mundo, tinha uma cidade chamada Detroit, que era a capital automobilística do mundo, de repente começou a perder dinheiro. O que acontecia? Uh, os carros dos japoneses, eles eram compactos, cabiam 5 pessoas, mas eles gastavam pouco combustível. E ao gastar pouco combustível, ele cabia no bolso do americano, mas tinha uma vantagem a mais, eu conseguia pedir alguns itens diferentes nesse carro, eu conseguia deixar o carro com a minha cara, né? Com uma cor que eu quisesse, com um painel diferente, com um banco diferente, e a fábrica já entregava assim. E os americanos amaram essa possibilidade, porque nas fábricas americanas isso não era possível. Oi, Letícia. É... E aí, quando houve essa explosão de venda, os pesquisadores da área de administração quiseram entender por que eles faziam diferente. E o que houve? Basicamente, os japoneses quebraram a maneira dos americanos de fabricar carro. Na maneira americana, que em muitas indústrias nossas ainda impera, alguém planeja e alguém executa. Você nunca vai ver alguém no McDonald's, por exemplo, que bota batata frita, decidir que vai botar batata frita de uma forma diferente. Tem uma maquininha, apita o barulhinho, a pessoa vai lá, bota a batata, termina de fritar, a maquininha vai e pita e ela tem que tirar. O cara que bota hambúrguer sempre bota do mesmo jeito, ele sempre tem que botar 4 gotinhas de ketchup. Ele não pode mudar a maneira de fazer. E na maneira de produzir carro dos japoneses, o operário não ganhava mais por isso, mas ele podia palpitar na linha de produção. Toda vez que ele percebesse que era possível fabricar de uma forma diferente, ele chamava os supervisores e todas as demais pessoas da mesma parte da linha de produção e discutiam até chegar a um acordo de que aquela era a melhor maneira. Se desse algum defeito em alguma peça que ele estava fabricando, ele tinha poder, ele tem até hoje, é assim que funciona, poder de parar a produção e chamar todos os demais daquela linha de produção para poder discutir por que aquilo foi, por que aquilo deu defeito. E aí toda a fábrica para. Puxa, e os outros ficam fazendo o que enquanto isso? Ah, os outros ficam lá colocando óleo na máquina, ficam regulando a máquina, eles fazem toda a manutenção preventiva das máquinas, não precisa parar sempre. O que acontece com isso? Em geral, não dá defeito nas peças. Então, se mudou completamente a maneira de produzir, onde o operário era mais uma engrenagem de uma máquina, que é o estilo americano, em muitas fábricas brasileiras ainda é assim, para um estilo em que o operário passou a ser alguém que palpita, alguém que pensa. E aí, isso acabou tendo estudo da área de psicologia e a área de antropologia, e obviamente a administração caiu dentro. E nós temos alguns autores aqui, o Schein é um autor que está vivo até hoje, é um psicólogo, a Fleury e a Fischer, ou Fleury e a Fischer, são professores da USP de São Paulo, todos eles vieram estudando por que era tão importante estudar cultura. E o Schein é a base deles todos. O Schein, esse Edgar Schein aqui, é a base deles todos. Diz que toda empresa tem alguns pressupostos. O que é pressuposto?
É alguma coisa que eu já predigo antes, eu já imagino antes de fazer, porque eu já sei como meu chefe gostaria que eu me comportasse. Isso nos leva à necessidade de estudar muito cultura organizacional para a gente conhecer uma empresa antes da gente mandar um currículo. Porque muitas vezes a gente manda um currículo para uma empresa, acha que vai ser feliz lá, e depois começa a ser infeliz, e o problema não é que a empresa não seja boa, é que o nosso estilo não é adequado para aquela empresa, e às vezes o oposto é verdadeiro. Aquela empresa não tem um estilo adequado para a gente. Vamos pegar o meu caso. Eu jamais poderia trabalhar para o Exército, nas Forças Armadas. Eu não suportaria obedecer a ordem de alguém que eu não considerasse inteligente para me mandar. Se ele fosse me mandar só porque estava me mandando, sem me justificar, eu ia ficar preso todo dia. Mas isso não quer dizer que o Exército não preste, quer dizer que para o meu perfil eu preciso ter liberdade para trabalhar. E no perfil do Exército, você tem que mandar. É o mesmo caso de uma orquestra sinfônica. Se você não gosta de ser mandado pelo maestro, não vai ser músico numa orquestra sinfônica. Vai ser músico individual, vai tocar em bar, vai fazer o teu próprio conjunto, mas não vai tocar numa orquestra sinfônica, né? E aí, três autores, no início dos anos 2000, Schermerhorn, o Hunt e o Bo Osborne, começaram então a explicar de por que era tão importante estudar uma cultura. Porque, primeiro, ela determina quais são as normas e regulamentos que todo mundo deve obedecer lá dentro da empresa. E esse é um dos problemas que a gente tem. Às vezes eu não concordo com as normas e os regulamentos. Às vezes os valores daquela empresa não batem com os meus valores pessoais. E aí começa o sofrimento. Segundo, porque toda vez que acontecia alguma coisa nova, que ninguém esperava que acontecesse, se a cultura está bem estabelecida, eu já sei como agir. Então, é muito comum, por exemplo, aparecer uma demanda nova de um cliente que lá não estava pré-estabelecido, mas eu já sei como agir, como foi o caso. Vocês viram ontem que pegou fogo num hospital de Bom Sucesso lá no Rio de Janeiro. O Hospital Geral de Bom Sucesso é um hospital federal enorme, fica no subúrbio do Rio, na Zona Norte, e pegou fogo. E um funcionário ficou esperando ordem para sair. Eles simplesmente pegaram os pacientes e foram levando os pacientes para fora e botando lá numa borracharia lá fora, numa loja que troca pneus. Cara, qual é a cultura? Foi um fator inusitado, mas se você trabalhando no hospital, está pré-estabelecido que sempre você deve fazer o que for melhor para o paciente. O que eles fizeram? Eles não esperaram duas vezes, saíram carregando as macas para fora e graças a isso que não morreu mais gente. E a outra vantagem de você estudar cultura organizacional é que quando você tem as pessoas certas para trabalhar dentro da organização, e isso vai impactar então na forma de você recrutar e selecionar as pessoas, você consegue criar uma identidade. As pessoas conseguem vestir a camisa daquela empresa. Quando você traz gente muito distinta em termos de valores diferentes da empresa, você começa a ter desunião, e aí é mais complicado de trabalhar. Hoje em dia já se constrói um novo modelo de organização em que se entende que é importante ter bastante diversidade, mas não de valores, mas diversidade de opiniões, diversidade de formações. Então eu preciso ter lá drag queens, eu preciso ter negros, eu preciso ter asiáticos, eu preciso ter homossexuais, heterossexuais, gente com nível universitário, gente sem nível universitário, porque cada uma dessas pessoas tem uma forma de ver as coisas de maneira diferente. Eu li um artigo bem interessante essa semana sobre um aplicativo criado pela Apple para cegos. E o aplicativo foi criado por não cegos. E este artigo que eu li é de um repórter brasileiro cego que foi testar esse aplicativo lá em Boston. E o aplicativo se baseia da seguinte forma: ele vai dizendo para o cego em que rua ele está, e com três tipos de bips diferentes, ele está mandando o camarada seguir em frente, virar à direita, virar à esquerda. Só que o cego depende muito da audição para se orientar. E os bips, ou seja, a forma de orientar o cego, não foi adequada, porque ele ficou desorientado. Ele andava na mesma calçada de um lado para o outro. Porque mesmo que o bip mandasse para a direita ou para a esquerda, ele perdia as demais sensações. O que faltou na hora de criar esse aplicativo? O cego. Eles precisavam ter perguntado para o cego quais eram as formas de orientação. E aí esse repórter ainda fala: olha, chegou um ponto durante o teste que eu desliguei o barulhinho e de vez em quando eu ligava só para saber se eu estava indo para o caminho certo ou não. Porque eu não conseguia mais ir para frente. As pessoas estavam até com pena de mim porque eu não conseguia sair do lugar, não conseguia chegar onde meu destino. E ele citou o caso de uma amiga dele que se perde em casa
no próprio corredor da casa quando ela usa música no ouvido e ela não consegue se achar. Você vê, o que uma coisa que para nós não é esperado, porque a gente não tem essa sensação de se guiar só pelo ouvido, para eles faz toda a diferença do mundo. Então, hoje já se entende que é preciso ter um pouco mais de diversidade, que é o assunto que vai ser depois da cultura organizacional. Bom, de um modo geral, então, a cultura é o que é a organização. Ela, ela, ela é o resultado da construção de soluções que as pessoas, à medida que vão convivendo, vão construindo, que as dificuldades vêm, elas constroem em conjunto e passam a aceitar aquilo. Ó, na próxima vez que acontecer esse problema, é assim que a gente resolve. Na próxima vez que acontecer aquele outro problema, é assim que a gente resolve. E à medida que vai aparecendo um problema novo, eles param, pensam, constroem a solução e absorvem aquilo como a verdade dali para frente, tá? Então, é extremamente importante isso, porque tem algumas organizações, e não são poucas por aí, vocês certamente já conviveram com várias, em que a organização está tão obcecada em querer ganhar dinheiro que ela se esquece do ser humano que está ali. Vou citar um exemplo, que é o que eu sempre gosto de citar, é loja de shopping que se recusa a trocar mercadoria nos sábados. Cara, se você ganhou um presente, se você recebeu aquilo de alguém ou pelo correio, sei lá como, e o único dia que você tem para trocar no sábado, não te permitir a troca no sábado é uma baita sacanagem, está te desrespeitando como cliente. E ainda por cima está esquecendo da possibilidade que aquela pessoa que vem trocar pode até levar mais uma mercadoria nova. Então, por que não trocar? Né? Porque não vai gerar uma comissão para aquele vendedor? Ora, de repente vai gerar uma relação de longo prazo com aquele cliente que veio pela primeira vez e que passará a vir outras vezes. Então, é uma atitude de burra, né? Mas é o que muitas lojas fazem. Elas acham que o cliente é um mal necessário e quanto mais eu puder tirar do cliente, melhor para mim. Bom, está confuso ainda em relação à cultura? Vamos explicar um pouquinho mais. Nós temos alguns simbolismos dentro das organizações e elas procuram criar uns discursos de como a gente deve se comportar. O Instituto Federal tem os seus próprios discursos. Eu tenho certeza que na família de vocês tem os seus discursos, nas empresas que vocês já trabalharam tem discursos. Nas empresas que vocês atuam como clientes tem discursos. Por exemplo, essa que eu acabei de citar, não, é política da empresa, nós não trocamos aos sábados. Entretanto, eu preciso criar um discurso em que todos os meus funcionários se sintam parte da organização, que eles me representem enquanto dono da empresa no momento que eles estiverem em contato com o cliente. E aí, quando eu crio esse discurso, eu, na verdade, estou fazendo um controle sobre as pessoas. Porque se você sair fora daquele parâmetro que eu espero, que eu quero que você faça, eu vou começar a te olhar diferente. Então, o que acontece? Eu acabo me retraindo, eu acabo não falando mais do que eu poderia falar ou opinando mais do que eu poderia falar, porque ao longo do tempo eu percebo que as minhas opiniões não são bem vistas. Onde que isso acontece, por exemplo? É muito comum algumas empresas abrirem a possibilidade dos funcionários fazerem críticas. O que vocês não estão satisfeitos? Cuidado, nem todo mundo que pergunta quer ouvir. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Antes de sair falando, aprenda como é aquela organização. Eu levei aqui no Instituto Federal uns 2 anos para começar a falar, até entender como funcionava a cabeça das pessoas. Antes de começar a falar, ouça os mais antigos e veja como eles se comportam. E veja qual é a reação do chefe que pergunta aquilo. Porque às vezes ele pergunta porque está na moda perguntar, mas ele não está afim de te ouvir e até te marca. Então eu chamo de bonecos de Olinda na maioria das empresas. Boneco de Olinda é aqueles bonecos que só mexem a cabeça e não falam, sabe? Todo carnaval aparece e fica que nem um João Bobo. Assim ficam as pessoas, de modo geral, nas reuniões, quando tem nas empresas. Elas ficam que nem um João Bobo, porque elas têm um medo danado de criar conflito. Então elas não respondem. Finge que está tudo bem e a gente vai levando. Essa mesma cultura organizacional define também como eu trato os meus funcionários e como eu trato os meus clientes. Então, por exemplo, a Varig, que era a empresa que eu trabalhava, o presidente da Varig dizia que o passageiro era um mal necessário, porque se dependesse dele, a Varig seria uma empresa de carga, porque carga não come, não reclama da comida, se chegar atrasado não reclama. E aí, esse tipo de filosofia só mostra que ele não tinha nenhum respeito por passageiro. E, por consequência, se ele não tinha respeito por passageiro que pagava a passagem, ele também não tinha respeito pelos comissários.
A cultura organizacional, então, serve para regular os membros, ou seja, a forma como eles trabalham dentro da empresa, de que forma eu devo tratar os meus chefes, se eu posso tratar como igual ou se eu não posso tratar como igual, se eu posso ter conflito ou se eu não posso ter conflito. Conflito é importante porque gera inovação, não conflito desrespeitoso de briga, conflito de não concordar com a ideia e dizer que aquilo precisa melhorar. Entre setores também, ela vai determinar como um setor deve tratar o outro. Então, essa é uma briga que já se vê há alguns anos, da importância de um setor tratar o outro como se fosse cliente e fornecedor, como se eles fossem empresas diferentes, em que eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou entregando, sob pena do meu cliente não querer mais comprar nada de mim. E isso é bastante difícil, de modo geral, os setores competem entre si em vez de colaborarem entre si, é uma pena. E aí, então, a cultura nada mais é do que a forma dela ser. Se vocês forem trabalhar numa empresa alemã instalada no Brasil, ela tem uma parte da cultura alemã e uma parte da cultura brasileira. Pode ser que vocês se adaptem, pode ser que vocês não se adaptem. É também, de uma forma fácil de ser entendida, a forma como as coisas são feitas aqui. Se as pessoas realmente se esforçam, se elas são comprometidas, se elas fazem a mais, se elas têm vontade, se elas não ficam olhando o relógio para ir embora, porque isso é o maior sinal de que o funcionário não está feliz, é quando ele fica olhando o tempo todo para ver se já está na hora de ir embora. Cultura é isso, é a forma como a gente é tratado dentro da empresa, como a gente trata uns aos outros e como a gente trata os clientes. Tranquilos? Tudo bem até aí? Então, tá. Mais tranquilo, então. Eu espero que vocês fiquem com essa mesma carinha simpática aqui do sujeito. E aí, tem algumas características extremamente importantes. Ela, ela é transmitida de um funcionário para outro, de uma geração para outra, e ela pode ser mudada. Só que tem uma ressalva. De um modo geral, os livros dizem que ela leva de 3 a 5 anos para ser mudada. E quanto mais antiga é a organização, mais difícil é de mudar essa cultura. Por exemplo, a Gerdau, que é uma empresa gaúcha, está num processo de 10 anos para mudar a cultura organizacional anterior dela. Ela está finalmente tendo um respeito maior pelos funcionários que ela nunca teve nos anos todos da existência dela. Porque ela já entendeu que o grande ativo que ela tem são as pessoas que estão lá dentro e que podem fazer a diferença entre a invenção de novos produtos, por exemplo. Só que existe um processo que tem ocorrido bastante ao redor do mundo e no Brasil, mais acentuadamente em função da pandemia, que é o processo de fusão e aquisição, que é quando uma companhia compra outra. Quando eu compro uma outra empresa, eu compro aquela outra empresa por características que me interessam, porque ela tem um cliente que eu não tenho, porque ela tem profissionais lá que me interessam ter, ou porque ela tem uma tecnologia que eu gostaria de ter e acabo comprando. Mas sempre que eu compro uma empresa, a cultura daquela empresa vai ter que se amoldar rapidamente e não dá para virar 3 a 5 anos. Toda vez que isso demora demais, se perde muito dinheiro. Então, a literatura ainda não trata disso, os estudos ainda não tratam disso, mas é algo que vai ser estudado muito brevemente, se Deus quiser. E a cultura é intangível, eu não consigo tocar, mas eu consigo ver sinais dela e são esses sinais que eu vou tentar ensinar para vocês hoje, tá? Agora, extremamente importante, não existe uma cultura melhor ou pior do que a outra, não existe uma superior à outra. Existe aquela que se adapta mais a mim como indivíduo. Eu mando toda hora para vocês, por exemplo, vagas na Santa Casa. Santa Casa não seria um hospital onde eu gostaria de trabalhar, porque lá é muito grande, tem muita politicagem. Veja, eu trabalhava a nível de gestão, tá? Não operacional. E isso é algo que me chateia. Eu não gostaria. Eu gostaria de trabalhar num hospital. Se eu tivesse que trabalhar em um hospital de novo, seria um hospital de um porte menor que a Santa Casa. Outras pessoas são exatamente o contrário. Amariam trabalhar lá. Então, não é que eu seja o certo e a Santa Casa seja errado, mas é que cada perfil de cada pessoa serve para cada tipo de empresa. E a cultura vai determinar como as pessoas agem em relação umas às outras e os grupos e setores agem em relação umas às outras. E aí o Edgar Schein pegou, para facilitar a vida da gente, dividiu a cultura organizacional em 3 tipos de coisas diferentes: os valores,
os pressupostos e artefatos. A gente vai aprender cada um desses, tá? Os artefatos é o nível mais fácil, mais aparente, e é onde vocês vão aprender hoje comigo dicas de como saber se aquela é uma empresa legal ou não legal para se trabalhar para o seu perfil de pessoa. A gente consegue perceber sinais, tá? Então, a forma como as pessoas estão sentadas, se tem cadeiras mais perto da janela do que outras, se tem divisórias. Botem na cabeça de vocês, quanto mais perto e maior uma mesa perto da janela, mais poder tem a pessoa. Se tem banheiro só para diretor, se tem banheiro para os demais funcionários, se tem estacionamento para o diretor e não tem estacionamento para os demais funcionários, se tem muita historinha lá dentro, tudo isso são sinais se aquela organização tem a ver contigo ou não. Se eles conseguem se comunicar com os vários níveis, com uma linguagem que todo mundo compreenda, ou se é uma linguagem que eles vão falando e as pessoas acham que estão entendendo, mas na verdade não estão entendendo nada, né? Os valores compartilhados são o segundo nível. É a atividade que eu faço e a forma como eu faço, como eu trato os meus colegas ou trato os meus clientes, está determinado pelos valores. Essa é mais difícil de ver, eu já tenho que estar trabalhando lá há mais tempo. Os artefatos eu já posso perceber já na hora de fazer o processo de seleção e recrutamento, vocês já vão aprender como, tá? Os valores te dão a base moral de decidir como você vai tratar fulano de tal ou ciclano de tal. Agora saiu no Globo, de agora, no final da tarde, uma tia e um sobrinho negros foram num shopping no Rio, Starbucks, que é uma cafeteria carerésima, e um cidadão, que parece ser militar, daqueles lutadores de jiu-jitsu hiper fortes, começou a destratar os dois e ameaçar. Sabe quantas pessoas se levantaram para defender a tia e o sobrinho? Nenhuma. Isso é sinal de que as pessoas estão com os valores completamente deturpados. Onde você vê alguém destratando a outra por causa de cor, você tem que intervir. Quando você não faz isso, você está se tornando igual àquela pessoa que está agredindo. E não adianta pegar o celular e filmar e botar na rede dizendo que essa é a tua maneira de ajudar, porque você não está ajudando em nada. Chama a polícia, chama o segurança, e detalhe, nem os seguranças que viram não fizeram nada, porque o cara era bruto, violento, e alguém tinha que ter chamado a polícia para prender o bruto violento. O que a tia e o sobrinho foram fazer? Foram parar na delegacia e fazer queixa do cara. A cultura, enquanto valor, vai determinar a forma como a gente soluciona os problemas, se a gente traz os problemas para nosso lado e resolve aquilo juntos, ou se a gente cria um problema maior ainda tentando arranjar culpado. Vai determinar que tipo de gente a gente vai colocar na empresa, por exemplo, se tem mulheres no comando, muitas empresas não têm mulheres no comando, agora está tendo uma briga no mundo inteiro para ter mais mulheres nas empresas e principalmente mais mulheres no comando, o que é muito justo. E saber o que é certo e o que é errado dentro de uma empresa. Os valores servem para isso. E, finalmente, os pressupostos. Os pressupostos são coisas não tão escritas. É só no olhar a gente já... esse cara não vai dar certo aqui. Tipo, um olha para o outro, esse cara não vai dar certo. Ou alguém deu uma ideia para o chefe que pediu, e todo mundo já conhece o chefe, sabe que, na verdade, quando ele pede ideia, ele já tem a ideia pronta, ele não quer ouvir nada. E alguém deu, e um já olha para o outro, esse está marcado. O pressuposto é algo que é mais difícil ainda de ver, porque você precisa de mais convivência dentro da empresa. Tá? E os pressupostos vão determinar, inclusive, o nível de domínio que as pessoas, ou de submissão que as pessoas vão ter umas com as outras. É muito triste quando você vê nos jornais ainda ter casos de assédio moral ou assédio sexual. Não sei se vocês viram também, essa semana saiu a embaixadora das Filipinas batendo na empregada doméstica dela brasileira. Isso foi filmado, saiu, e a embaixadora das Filipinas foi mandada de volta para o país. Está enfrentando um processo aqui no Brasil, e a embaixada, em vez de se preocupar em resolver o problema, agora entrou na justiça para que a Globo não exiba mais a imagem da empregada apanhando. Vida picada, tem alguma coisa errada, né? Eu estou mostrando para o resto da população que nós, filipinos, não damos bola para o pessoal mais humilde do Brasil. Bom, aí eu estou colocando de novo os artefatos, valores e pressupostos, e aí nós vamos ater mais aos artefatos, que é o que vocês conseguem enxergar já no processo de seleção e recrutamento, e às vezes até antes de mandar o currículo, dependendo da empresa. Tá?
Deixa eu ir para cá. Aqui. Tamanho da mesa, eu já falei com vocês. Quanto mais próxima a janela, mais importante é o sujeito. Carro do ano para os diretores é um sinal. Onde é que eu vejo essas coisas? No Facebook? Hotel 5 estrelas para diretores, classe executiva ou primeira classe de avião para os diretores e para o resto, classe econômica. Restaurante específico para um nível de autoridade, para os demais, um restaurante bandejão. Como é que é o espaço dos fumantes? Em geral, o espaço dos fumantes nas empresas é esse aqui que eu estou mostrando. Ó. É do lado de fora, na chuva e um cinzeirão. Então, se estiver chovendo e o cara quiser fumar, é ali que ele vai fumar, azar dele. Porque a gente não gosta de fumante. É basicamente o que elas estão tentando dizer. Aqui tem vários símbolos diferentes, que são artefatos que mostram como a empresa ou a organização pensa da gente. A primeira que vocês estão vendo lá em cima à esquerda é o Palácio de São Pedro, que é o Vaticano. Notem que a praça onde ficam as pessoas, ela é dois corredores retos e depois se abre com dois semicírculos, né? E tem uma abertura ali no meio. Essa abertura para as pessoas entrarem e ficarem lá. Mas por que ele nesse formato? Porque a Igreja Católica, quando bolou essa praça, vende a mim, eu abraço a todos que aqui vêm. Ela teve esta preocupação de mostrar que a Igreja Católica abraçava a todos. Isso é um simbolismo. A Amazon, ela tem um sorrisinho embaixo, dizendo que é assim que todas as pessoas devem ser tratadas e sair sorridentes quando fizerem negócio com a Amazon, mas, sobretudo, por que de A a Z aquela setinha? Porque ela está querendo indicar para os clientes que elas vendem qualquer produto de A a Z. Qualquer coisa que você quiser, a Amazon vende. A Toyota. Todo mundo acha que a Toyota tem esse símbolo aqui que significa um T de Toyota. Não é. Isso aqui, na verdade, é um buraco de uma agulha com um fio de linha passando dentro dela. Porque é para lembrar os operários, a todos que estão na Toyota, que a Toyota começou como uma empresa têxtil. Foi fazendo tecelagem que ele criou um equipamento chamado Pokayoke, que toda vez que a linha se rompia, a máquina parava e não fabricava tecido com defeito. E esse Pokayoke, os americanos souberam da existência e quiseram comprar dele. Ele era louco para ter uma fábrica de automóveis, que ele foi visitar Nova York e ficou impressionado com a quantidade de carros. Então, com o dinheiro da venda deste invento que ele fez, ele acabou construindo os primeiros carros. Isso aqui é para as pessoas não esquecerem a origem. O Transformer lá, o Optimus Prime. Vocês não acham esquisito que um herói que vem do outro mundo esteja vestido de azul e vermelho, que são justamente as cores da bandeira americana? Isso aqui é um simbolismo. Os americanos adoram ter super-heróis, e isso aqui começou na época da Segunda Guerra, porque era a forma de unir as pessoas em prol de algo comum. E é por isso que existe o Capitão América. O Capitão América foi um herói criado na Segunda Guerra para que os americanos vestissem a camisa a bandeira americana e saíssem para lá mostrando que eles precisavam doar suas coisas, e as pessoas realmente doavam seus bens, para que o governo pudesse fazer armamento. Esse cidadão aqui é um embaixador americano, só que ele é de origem sul-coreana. Aliás, perdão, de origem japonesa. É um dos muitos imigrantes que foram para lá nos Estados Unidos, mas ele mesmo é americano. E ele usa bigode. Quando ele foi parar em Seul, na Coreia do Sul, como embaixador americano, os sul-coreanos ficaram muito irritados, porque esse japonês, apesar de ser americano, com bigode, eles consideraram uma afronta. Por que uma afronta? Porque os almirantes japoneses, os soldados, os chefões das Forças Armadas japonesas, quando invadiram a Coreia do Sul, todos eles usavam bigodinho. Então, eles estavam entendendo que aquilo era como se, mais uma vez, o Japão estivesse querendo invadir a Coreia do Sul. Um bigode, gente. Ele tentou mostrar que, na verdade, ele nunca esteve no Japão, ele era americano e usava bigode porque gostava, né? E aí não pôde ser embaixador. Para quem já foi parar na justiça, sabe que a cadeira do juiz é sempre mais alta. Por que a cadeira do juiz é sempre mais alta? Justamente para mostrar às demais pessoas que ele é superior. Então você olha com o corpo
com o pescoço, olhando para cima, porque isso é um sinal de submissão. No tempo que eu fui aluno, pessoal, os meus professores tinham um palquinho lá junto do quadro, eles ficavam mais altos que a gente, justamente para a gente também ficar nessa posição, o que indicava que o professor era superior a gente. E aí, finalmente, a figura do McDonald's aqui. Ora, o símbolo funcionário do mês, aquela fotinha que aparece lá no funcionário do mês, aquilo é um simbolismo. Ó, tu luta, que tu vai aparecer aqui nesse quadrinho. É o máximo que você vai conseguir. Porque aqui a gente não tem oportunidade para crescer. Alguns pouquíssimos crescem, a grande maioria não cresce. E é isso que, se você quiser manter o emprego, é o que você vai fazer. Não é à toa que o McDonald's é a empresa com mais ações trabalhistas no Brasil. E aí eu deixei por último de propósito a frase aqui de cima do Ritz-Carlton. Ritz-Carlton é uma rede de hotéis que existe no mundo, que tem uma frase muito legal, ali está em inglês, eu vou traduzir para vocês, é damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. O que essa frase quer dizer? Que eu devo tratar os meus funcionários como damas e cavalheiros para que eles saibam como eu quero que os meus clientes sejam tratados, como damas e cavalheiros. Não é legal? Eu estou indicando para todos os líderes de qualquer escalão de que os funcionários têm que ser bem tratados, porque senão eles não vão saber como é tratar bem um cliente, porque eles não são bem tratados. Então, esse tratamento não é por igual. Sabiam dessas coisas todas, da Toyota, Praça de São Pedro e tudo mais? Não? Eu vou mostrar outra para vocês que talvez vocês não tenham se dado conta. O ano passado, apareceu uma coletiva e estavam todos eles de paletó, menos o Guedes. Todos sem máscara e o Guedes com máscara. E aí tinha um outro detalhe importante. Ele também estava sem sapato. É a forma como ele mostrou que ele estava ali insatisfeito. Ele estava exatamente o oposto de todos os demais. Sem paletó, com máscara e sem sapato. Quem notou, notou. Quem não notou, não notou mais. Tá? Isso é sinal de que há uma desunião dentro do governo. Que um fala e outro desdiz. Ontem eles decidiram que iam privatizar as unidades básicas de saúde. Foi um aoi danado o dia inteiro. Quando chegou agora no final da tarde, o Bolsonaro pegou o decreto e cancelou o decreto, disse que não vai mais privatizar a unidade básica de saúde, pelo menos por enquanto. Imagina, ele quer privatizar o SUS. Onde que pobre vai conseguir ter acesso à saúde desse jeito? E existem alguns ritos também importantes dentro da organização que a gente vai conhecer na empresa. Um desses são as cerimônias chamadas ritos de confirmação, que é quando a gente reúne as pessoas para falar sobre como é importante ser comprometido e tudo mais. Nessa hora, vocês vão ver um monte de gente só balançando a cabeça, fingindo que está concordando, mas na verdade o corpo está ali, a mente está em outro lugar e ninguém quer discutir nada que está sendo falado. Aquilo lá podia ter sido comunicado por e-mail, mas em respeito, todo mundo vai e fica quietinho. Os ritos de integração, e aí é um baita de um problema. Ritos de integração, existem vários. Um é quando a pessoa entra na empresa. Muitas vezes vocês passam 3 dias dentro da empresa ouvindo quais são os direitos e os deveres. Está todo mundo nervoso. Já foi um sufoco para conseguir passar no teste de seleção. Tem uns 90 dias que todo mundo tem medo de não passar. E as pessoas jogam milhões de informações. E vocês não conseguem absorver nem metade daquelas informações. Mas vamos lá. Aí depois vocês finalmente entraram na empresa, conseguiram passar dos 90 dias, que legal. E aí viu que as pessoas, na verdade, se suportam, elas não confraternizam umas com as outras. A pessoa está de aniversário, quase ninguém cumprimenta, ninguém faz um happy hour, ninguém vai tomar um shopping junto no final do expediente, cada um por si, Deus por todos, ninguém se visita. E aí, quando chega no final do ano, a empresa diz que quer fazer uma festa de Natal para os funcionários. O que acontece? Boa parte não quer ir, porque passou o ano inteiro sendo chicoteado, e não vai ser no Natal que a pessoa vai querer se juntar com os demais. Cuidado, vão, porque a empresa está olhando quem vai. Mesmo que vocês não queiram ir, vocês têm que ir. Se eu quero fazer o contrário, se eu quero uma empresa que as pessoas realmente se unam, eu devo, a cada 1 ou 2 meses, reunir os meus funcionários dentro do meu setor, de alguma forma. Ou um traz o bolinho, outro traz o chazinho, vamos bater um papo. Ou então vamos para uma pizzaria junto. Qual é o macete? É não falar sobre trabalho, é falar sobre a vida. Falar sobre família, sabe? Falar sobre marido, sobre mulher, sobre planos, projetos. Não pode falar sobre trabalho. Para que isso? Para que as pessoas conheçam umas às outras e vejam as suas dificuldades. Porque senão fica muito fácil pré-julgar que tal pessoa é preguiçosa ou tal pessoa nunca pode,
porque eu não conheço os problemas que ela tem. Quando eu começo a conhecê-la no íntimo, eu começo a respeitá-la mais, tá? E existem algumas empresas que têm alguns rituais. Eu já tive trabalhando em uma que nunca deu certo. Tem algumas empresas que convocam por sorteio alguns funcionários para almoço, para conversar direto com o diretor, e aí vem desde a pessoa muito humilde até o camarada graduado, porque é por sorteio em qualquer um. Uma pessoa muito humilde, que não está acostumada a comer os talheres corretos, ou não teve uma educação à mesa, ela nem vai conseguir comer direito, coitada. Porque ela vai estar em sofrimento achando que todo mundo está olhando para ela. Então não adianta, isso só funciona com sofrimento. Onde eu trabalhei, por último, antes de virar professor, se tinha o hábito de fazer os aniversariantes do mês no café da manhã. Aí ia todo mundo que fazia aniversário, mais os seus chefes de setor, mais o diretor do hospital. As pessoas só conseguiam começar a comer depois que o diretor saía, porque antes elas ficavam muito envergonhadas, elas ficavam enrolando lá no cafezinho, um pedacinho de bolinho, depois que ele saiu, o pessoal avançava. Então, para que serve isso? Serve só para as pessoas sofrerem. Faz outras formas de reconhecimento, até porque as pessoas não batem papo, elas têm medo de responder qualquer coisa. Como é que a gente sabe como é que anda uma cultura na organização? Quando os funcionários têm iniciativa e essa iniciativa é apreciada, ou seja, pô, chefe, nós estamos fazendo um processo que, na minha opinião, está errado. Eu vou dar um exemplo para vocês da indústria Tigre, de Campos, lá de Santa Catarina. A indústria Tigre tinha uns funcionários na linha de usinagem de peças que, quando ele estava usinando um determinado cano de esgoto, deu uma falha na peça. Só que, em vez de desperdiçar a peça e jogar no lixo para reciclar, ele olhou aquela peça, achou estranho como ficou, e aí ele foi conversar com o supervisor dele e deu uma ideia de fazer um aproveitamento da peça. O supervisor achou a ideia dele interessante e mandou ele para o pessoal de engenharia que desenha as peças. O que ele descobriu? Que era possível fazer um cano de esgoto telescópio, que é o que vende hoje na Tiga. Antigamente, para você poder fazer esgoto de uma casa, você precisava botar várias emendas. Esse telescópio dele, ele gira para todos os lados. Então, independente para onde vai até o esgoto, com uma única peça você faz tudo, porque quanto menos emendas você tiver, menos chance de vazamento. O que aconteceu com esse operário? Bom, esse operário foi convidado a fazer a faculdade de engenharia de produção, pago pela Tigre. Hoje ele trabalha lá no setor de design. Entende? São empresas que pensam numa relação diferente com o funcionário. Outra empresa fantástica para se trabalhar, que tem muito respeito pelo funcionário, é a Randon, lá de Caxias. Mais perto da gente tem a John Deere, de tratores. Se algum dia algum de vocês conseguir um emprego lá, vocês nunca mais vão querer sair, porque ela realmente ouve o funcionário. Tolerância ao risco. Caras, se eu trabalho numa empresa que o tempo todo acontece alguma coisa e que alguém tem que tomar uma decisão, eu já sei que em algum momento alguém que vai tomar uma decisão vai errar. E se ele errar com boa intenção, ou ela errar com boa intenção, eu não tenho que punir essa pessoa. Se eu não vou punir essa pessoa não tem medo de tomar decisão. Agora, se eu trabalho sempre na base do pânico, de chamar atenção, de puxar a orelha, ninguém vai tomar decisão e vão ligar o dia inteiro para o chefe tomar a decisão no lugar deles. Quando as pessoas parecem integradas, isso é um sinal de que aquilo é uma cultura organizacional forte. É o que acontece hoje na Gerdau, não acontecia antes, e é o que acontece na Randon desde sempre. Bom, sem falar na John Deere. E quanto mais disponível for o meu chefe, o meu gerente, o meu gestor, mais aquela cultura organizacional se preocupa com o funcionário. Quando você tenta falar com o seu chefe, ele nunca está disponível, tem alguma coisa errada. Quando eu fui pedir demissão do antigo faculdade onde eu trabalhava, eu era coordenador de curso, e eu entendi que por uma questão de eu tinha passado no concurso, por uma questão de respeito, eu deveria ir na pró-reitora pedir demissão. E ela virou-se para mim e disse, não tenho tempo para ti. Aí eu olhei para ela, seria interessante que a senhora tivesse. Não, Sérgio, você não marcou, não agendou, eu vim pedir demissão. Quando eu falei eu vim pedir demissão, ela parou tudo e resolveu me atender. Ela não poderia ter agido comigo daquele jeito. Se eu que nunca a procurei como coordenador, naquele momento estava procurando, ela deveria ter me atendido de imediato, entende? Resultado, tempos depois, essa mulher foi mandada embora porque é uma idiota completa.
tem que ficar atento aos sinais. Se um coordenador que nunca te deu problema, sempre fez tudo, e as coisas aconteceram da maneira como você queria, e o cara rendeu, houve que ele deve ter alguma coisa importante, mesmo que seja 5 minutos. Se foi só com a primeira, 5 minutos. Resultado, acabei ficando 2 horas com ela, explicando por que eu estava indo embora. Né? E, obviamente, ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque tudo aquilo que eu falei com ela, ela não aprendeu e continuou cometendo os mesmos erros até que foi mandada embora. Essa mulher ficou louca, inclusive, tá? Ela era uma pessoa má, tratava os seus funcionários de forma muito má, ela era perversa, traiçoeira, e aí ele jamais imaginou que ela fosse perder o emprego. Perdeu. Uh... Tolerância aos conflitos. Bom, quando eu sou uma empresa voltada à inovação, eu tenho que ter tolerância ao conflito, porque é extremamente importante que as pessoas se conversem. É extremamente importante que as pessoas discutam, mas com respeito. Porque vocês não têm que concordar comigo, eu não tenho que concordar com vocês. Mas se a gente se discutir com respeito, a gente chega a um lugar comum. Porque a tua verdade pode não ser a minha verdade, mas a nossa verdade juntas, discutida com respeito, pode virar uma terceira verdade, que todos os dois vão concordar. Tá? Outras formas de eu analisar é o próprio ambiente físico. Olha só, quando eu trabalhava no Hospital de Bento, eu atendi uma família, eu tinha por hábito lá, todos os clientes que internavam, 24 horas depois que internavam, eu ou a minha colega íamos visitar o cliente no quarto para saber se tinha alguma coisa que precisava melhorar ou se tinha alguma reclamação. E aí, por acaso, num desses quartos que eu entrei, havia realmente um problema, eu resolvi o problema e não fiz mais do que a minha obrigação. Para minha surpresa, depois eu recebi uma ligação de um hotel, um spa em Gramado. Essas pessoas, apesar de morarem em Bento, eram familiares desse gerente geral do hotel, que queria me entrevistar para uma vaga de emprego. E aí eu fui. O salário que eles me propuseram na hora por telefone realmente era muito superior ao que eu ganhava, me dava um apartamento e tudo. E aí, quando eu fiquei lá esperando para ser chamado para a sala do gerente geral, eu me deparei com umas cenas que me deixaram preocupado. Apesar de ser um spa, para quem não sabe, um spa é um local que as pessoas pagam muito caro, hoje devem estar em torno de R$ 26.000 por semana para alguém se hospedar num lugar desse, taxa mínima, fica uma semana, chega no domingo e sai no sábado. Em que a pessoa vai lá para se desintoxicar de excesso de comida, para fazer exercício, para fazer o check-up de saúde, tem tudo lá dentro. E os funcionários que trabalham nisso deveriam ser pessoas que trabalham de forma relaxada. Eu tenho que oferecer um ambiente sem estresse para o meu cliente. Pois as pessoas entravam cabisbaixas, tristes, olhando para o chão. A única pessoa que parecia alegre era a pessoa que supervisionava a bolsa de todo mundo, ou seja, a partir do princípio que todo mundo ali não era confiável, porque tinha que inspecionar a bolsa na entrada e na saída, e as pessoas iam trabalhar tristes. Isso foi um sinal ruim. Aí fui para a entrevista. Cheguei lá, o gerente geral do spa era cheio de tique. O cara era hiper nervoso. Aí eu fiquei pensando, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? Ele deve ir para o spa. Ele não frequenta o próprio spa que ele oferece para os outros para ser uma cura para a crise nervosa, porque o cara é um retrato de nervosismo. Resultado, eu acabei não aceitando o emprego, eles ficaram muito chateados comigo, tornaram a fazer um contato depois, e eu não tive coragem de dizer para eles que aquele não é um ambiente que eu gostaria de trabalhar, apesar de as condições financeiras serem muito boas. Eu acabei de trabalhar em outro lugar, mas para lá eu não fui. Então foram sinais que deu para detectar antes de aceitar o emprego. Se eu tivesse aceitado, eu muito provavelmente estaria muito infeliz, tá? Porque as pessoas trabalhavam de forma muito triste lá. Uma das coisas que eu descobri na conversa é de que os garçons eram subornados pelos clientes, que eram todos multimilionários, atrizes da Globo, todo mundo ia para lá, ministros, e eles subornavam os clientes para conseguir comida de fora, porque as comidas lá eram muito pobrezinhas em termos de caloria, e os caras ficavam com fome e pediam, e os garçons aceitavam o suborno e buscavam uma coisa, então tinha que ficar vigilante sobre isso também. Coisa de maluco. Uma das dicas que eu dou para vocês, se vocês quiserem saber se uma empresa se preocupa com o funcionário de forma genuína, olha o organograma da empresa, está na internet. O que é organograma? São aquelas caixinhas de subordinação. Tem o presidente, tem os diretores, depois tem os gerentes,
por aí vai. Se o setor de recursos humanos for a nível de gerência, aquela é uma empresa que não está nem aí para funcionário. Se o setor de recursos humanos for a nível de diretoria, ela se importa com o funcionário. Por que é essa diferença? Porque a nível de diretoria, eu defendo os funcionários direto para o presidente, eu não tenho um intermediário. Eu vou direto ao presidente e dizer, olha, as coisas não estão boas, ou nós estamos perdendo muito funcionário talentoso, ou nós precisamos capacitar não sei quantos. Eu consigo direto na fonte da grana para me ajudar. A nível de gerência, eles estão ali mais para cuidar se você está indo trabalhar, se você está dando atestado, se você está chegando no horário. Aí é um feitor de escravos, tá? Olha o organograma. Bom, eu vou parar por aqui, que esse aqui é o assunto da nossa próxima aula. Eu vou fazer, então, alguns lembretes, já que nós vamos gravar, já estamos com isso aqui gravado. Primeiro, nós temos 3 tarefas, faltam apenas, eu estava falando com a Cleci, deixa eu, só para não falar bobagem para vocês. Nós temos aula no dia 4 de novembro, 11 de novembro e 18 de novembro. No dia 4, nós vamos terminar essa matéria da diversidade, vai ser uma aula curtinha. No dia 11, nós vamos começar a discussão. Aliás, se vocês quiserem já ler, porque geralmente são só vocês que aparecem, se vocês quiserem ler os artigos sobre diversidade e inclusão que eu mandei hoje, e nós discutimos já na aula do dia 4, vocês ficam livres da aula do dia 11. Então, quem aparecer no dia 4 já discutir, a gente já livre. E eu, no dia 11, vou estar presente na esperança de que aqueles que não têm aparecido, apareçam. Aí nós temos, além da discussão sobre os artigos, nós temos 2 trabalhos. O exercício do planejamento de carreira, que vocês primeiro têm que ler o texto do Moisés, depois fazer esse exercício. Esse exercício é importante para planejar a vida de vocês profissional. É um exercício legal, tá? Entrega até dia 18 do 11, até 18 de novembro. Dá para fazer antes? Dá. Você pode fazer agora, se vocês quiserem me mandar. Aí só precisa me mandar por e-mail o exercício feito. Ele está em Word, está fácil de vocês escreverem nele mesmo. E para o dia 6 de janeiro, por que eu botei isso para o dia 6 de janeiro? Porque é uma atividade que vai valer para o segundo trimestre. Para o primeiro trimestre, nós temos 3 atividades no total. O currículo, para aqueles que mandaram, a discussão dos artigos de diversidade e esse exercício do Moisés. O terceiro, a quarta tarefa, que é essa que vai valer só para o ano que vem, para o próximo trimestre, é um artigo que vocês vão escrever sobre o que te motiva a estudar. Por que vocês estudam? E por que eu estou dando essa atividade? Porque um dos assuntos que nós vamos fazer na próxima aula é justamente, no próximo trimestre, é justamente falar sobre motivação. E eu quero mostrar para vocês que a motivação vem de dentro. Por que eu acho importante vocês terem isso? Porque vocês têm vocês, eu falo os alunos do ProEja, tá? Tem um hábito de entrar para o ProEja, são 30 na primeira turma, e é extremamente difícil conseguir juntar 30 para fechar a primeira turma. Preciso chamar várias vezes até fechar 30. Quando chega no segundo ano, já estão em 22, isso é o normal, e quando chega no terceiro ano, já estão em 8. Eu quero mostrar para vocês que vocês só vão crescer na vida se vocês decidirem que vocês querem crescer na vida. E é por isso o primeiro estímulo é esta textinho onde vocês têm que me dizer o que motiva vocês a estudar. Certo? Quantas páginas? Cara, se for uma página bem escrita explicando por que te motiva, eu já estou feliz da vida. Certo? Tranquilas? Então, para esse trimestre, temos 2 trabalhos faltantes. A discussão sobre o artigo de inclusão e diversidade, que podemos fazer já na próxima aula. Quem aparecer no dia 11 faça com quem aparecer no dia 11, e o planejamento de carreira. Agora, vamos supor que seja o caso de algumas de vocês ou de alguém que vai assistir essa gravação depois. Sérgio, eu não vou poder nem aparecer no dia 4, nem no dia 11, porque eu trabalho nesse horário. O que eu faço? Eu vou pegar 2 artigos desse diversidade e inclusão, tem tanto no e-mail, que eu mandei hoje, também tem lá no Moodle, e eu devo ler esses artigos, fazer um resumo de cada um e botar a minha opinião sobre aquilo que eu li lá. Tem artigos sobre inclusão de drag queen nas empresas, tem a dificuldade de negros conseguirem colocação. Tem artigo para tudo quanto é gosto. Tá? Então, quem não puder aparecer nem no dia 4, nem no dia 11, 2 artigos, resumo deles e a opinião de vocês sobre o artigo. Não tem que concordar com a minha opinião, é a opinião de vocês. Tranquilas?
Dúvidas? Nenhuma? Oh, Senhor, beleza. Sim. boa noite para todos. Oi, querido. Achei muito boa a aula de hoje Que bom. e eu fiquei com um pouquinho assim de medo de fazer o planejamento, só estava dando umas olhadas ali, li o Tá. texto, né, do Moisés, Sim. e aí eu não entendi muito bem como é que tem que fazer, eu ia lhe perguntar. Olha lá. Você primeiro tem que ler o texto. Leu todo? Sim, Tá. Vamos lá. Então, deixa eu abrir o negócio aqui e vou botar para vocês. Só um bocadinho. Vamos lá. Tururum, prum, prum, prum. GP. Isso. Exercício de planejamento de carreira. Tá. Deixa eu pegar e apresentar ele aqui. Vamos lá. Vai aparecer para vocês aí agora, tá? Me digam quando aparecer, por favor. Apareceu? sim. Tá. Olha lá. Sim. Lê o artigo. O artigo dá uma dica sobre o que você tem que analisar em termos de o teu ambiente, tá? E aí nós Tá. fomos discutindo as coisas sobre o mundo, sobre os desafios, né? E aí o que vocês têm que fazer? Dentro do ambiente externo, quais são as oportunidades que tem para ti, para você trabalhar, tá? O que você acha, que ramo que você pode ir, que pode ser uma oportunidade de trabalho? Qual ameaça? Quais ameaças que vocês acham que podem atrapalhar vocês? Será que a falta de escolaridade é uma ameaça? Será que falta de tempo é outra ameaça? Será que falta de dinheiro para procurar emprego é outra ameaça? Cada um tem uma oportunidade diferente, cada um tem uma ameaça diferente. Agora, a parte mais difícil é o ponto forte do ponto fraco. Por que isso? Porque a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. Quais são os nossos pontos fortes? No que eu sou bom que os outros não são? O que eu faço de diferente que os outros não fazem? Pontos fracos. O que eu tenho que ainda não está bom que eu preciso melhorar? Minha escrita? Não tenho domínio de Excel? Por que ponto fraco pode ser melhorado? Porque eu posso estudar e melhorar. Por que o ponto forte é algo que eu tenho que pode me destacar? Por exemplo, como ponto forte, eu tenho grande experiência em trabalhar com cliente. Ou eu sou uma pessoa tolerante. Ou eu sou uma pessoa que sabe se colocar no lugar dos outros. Eu pratico bastante a empatia. Tá, mas em termos de ameaça, no meu caso, uma ameaça, eu estou com 57 anos. Emprego, para mim, é mais difícil para o meu nível de escolaridade. O que você quer dizer com isso, Sérgio? Que com 57 anos é mais fácil conseguir um emprego tendo baixa escolaridade do que alta escolaridade, porque eles preferem gestores mais jovens do que eu. Oportunidade. Eu tenho oportunidade, no meu caso, pela experiência que eu tive já trabalhando no hospital, de voltar para o ramo da área da saúde de novo, porque tem pouca gente que tem a experiência e o conhecimento que eu tenho. Mas se eu for tentar mudar de setor, eu não consigo. Entenderam? Não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. Te respondi? Sim, caiu, caiu a minha internet bem na hora da Ah, explicação ali. tá. Quer que eu repita? Não, eu fiquei assim, eu entendi, eu estava lendo o assunto, né? Daí eu Uhum. fiquei com medo de digitar ele ali, né? A minha dúvida, assim, é Não, você pode, na hora de deve digitar ele, ali e depois me mandar ali mesmo. Isso aí. tem como digitar ele ali, então, onde ele tá. Sim. Eu já Ele, mandei no ele já tá formato que com. vocês conseguem escrever o que vocês querem em cima. Ah, tá. Tá? Mas ali tem 4 linhas, eu só tenho 2 coisas. Bota só 2 coisas, não tem problema. Tá? Cada caso é um caso. Por exemplo, eu sou muito direto na forma que eu falo. O ser direto é um ponto fraco meu. Então, eu sou extremamente direto. Por que isso é um ponto fraco? Porque brasileiro não gosta de gente direta. Brasileiro gosta de rodeio, 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 para depois chegar lá. Eu não consigo. Tá? Então, eu não sou nada Tá bom. diplomático. Hoje mesmo eu respondi um e-mail de forma muito mal criada. Então, outra qualidade. Eu tenho uma experiência profissional que é difícil debater em termos de empresa. Ok, uma ameaça que tem para mim no mercado de trabalho, é o que eu falei para vocês. Se eu for tentar mudar de ramo, a minha idade é um problema. 57 é um baita problema.
para quem tem cargo de gestão, a não ser que eu volte para o hospital. Aí eu sou bem visto, tá? Mas se eu tentar ir para um outro ramo que não seja hospital, eu estou lascado, não sirvo para mais nada. Entenderam? E não, é Sim. porque cargo de alta gestão, as outras empresas hoje querem gente jovem. Ah, Sérgio, mas então por que você quer mudar de ramo? Por que você não muda de ramo para um nível mais baixo? Porque eles não vão deixar, porque eles já vão olhar minha carteira de trabalho e ver que eu ganho mais do que ganharia naquele lugar. Eles nem me contratam. Entendeu? Então, se eu venho de níveis de empregos mais baixos, mais operacional, a idade não é um problema. A idade é um problema quando você vai a nível gerencial para cima. Por exemplo, eu no Zafari, que é uma rede de supermercados enorme, eu não conseguiria trabalhar como gerente, eles não me aceitariam jamais. Mas se com essa minha idade aqui eu tivesse ensino médio, eles me aceitariam para trabalhar em vários setores lá dentro, desde que eu não tivesse trabalhado como gestor antes. Entendeu? Então, cada Sim. caso é um caso. Não tem uma receita de bolo. Isso é para ajudar vocês a pensar no que vocês precisam melhorar para poder chegar onde vocês querem chegar. Tá? Cada um tem um projeto de vida aí. Eu espero que algumas de vocês, ou todos vocês, queiram fazer faculdade. Poxa, uma oportunidade é se eu tiver curso superior, eu consigo ir para tal e tal empresa que aceita só a gente com curso superior. Fantástico. Hoje eu conheci uma mocinha de madrugada, uma senhora de madrugada, que trabalha na madrugada porque ela faz pedagogia durante o dia. Qual é o sonho que ela sempre teve? Ser professora. Foi a maneira como ela se virou. Ela trabalha no hospital dia sim, noite sim, noite não, e durante os dias ela dá aula em escolinhas para poder fazer os estágios dela e depois procurar emprego em escola. Ela já está com mais de 50. Ela fez o projeto de vida. Certo? Ela precisava se sustentar, ela precisava comer e precisava de tempo para estudar. Aí, tá lá. Cada um é cada um. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Cada um é cada um. Esse troço vai sair totalmente diferente uns para os outros. Tá? Tá bom. Não tem certo ou errado, tá? Não tem certo ou errado. É o teu certo. Agora, por favor, para que isso ajude, esse exercício é para ajudar vocês. Para que esse exercício ajude vocês, sejam honestos com vocês, principalmente nos pontos fracos. Pensem bem quais são os pontos que vocês têm que melhorar. Porque se vocês não pensarem, esse exercício não vai ter valor nenhum. Vocês vão me entregar, vão ganhar ponto, mas não vai ajudar vocês a crescer na vida. Tá bom? Tá. Sem sofrimento. Gente, de minha parte, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Nada Da mais? minha parte, não. A minha era só isso. Então tá, meus amores. Então fiquem com Deus, juízo, vão pela sombra, cuidem-se e não